Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui e espero te fazer uma boa companhia. Hoje o Família na Real abre espaço para um tema que atravessa muitos lares e que no direito das famílias se revela com muita frequência: os entraves que sabotam os relacionamentos. São questões emocionais, comportamentais e afetivas que, quando não são cuidadas, acabam adoecendo o casal e impactando diretamente toda a dinâmica familiar, especialmente quando existem filhos envolvidos. Na prática, nós sabemos que o amor é fundamental, mas não é suficiente para sustentar uma relação saudável, estável e respeitosa. Os conflitos não enfrentados, os silêncios, os padrões aprendidos na infância e as dificuldades de comunicação podem fragilizar os vínculos e gerar repercussões profundas nas relações parentais. Começa agora o Família na Real e é na TV Cidade Verde. E para conversar com a gente sobre o porquê isso acontece e como romper esses ciclos, eu recebo hoje a doutora Cilele Santiago da Rocha, psicóloga, terapeuta de casal e família, com mais de 10 anos de experiência, ajudando mulheres e casais a lidarem com questões emocionais, autoestima, vínculos afetivos e reconstrução de relacionamentos. Cilele, minha querida, seja muito bem-vinda à nossa casa, à família. Queria agradecer imensamente por você estar aqui. Fico muito feliz de você retornar, sinal que gostou, que gosta. E nós também somos muito gratos por você trazer temas tão importantes que você lida, né, com eles na sua atuação como psicóloga e compartilhar seu conhecimento, que é valoroso aqui para a família. Muito obrigada. Eu que agradeço, já estou me sentindo em casa. Nossa, é um prazer estar aqui. Tá bem, Cilele, a gente vai falar sobre um tema que tem tudo a ver com família. Sim. Tem tudo a ver aí com dificuldades que nós profissionais enfrentamos na condução, por exemplo, de um divórcio mal resolvido ou de conflitos familiares relacionados à guarda de filhos, porque tudo impacta nas relações, as relações impactam na família e a gente tem todo esse emaranhado de conflitos que acaba resvalando de alguma forma naquelas pessoas envolvidas da família e também no profissional que atua, que somos nós da área jurídica, da psicologia. E aí eu queria já começar perguntando se o relacionamento ele começa a adoecer de repente ou existem sinais? Olha, assim, o relacionamento ele não costuma adoecer de repente, né? Ele deixa de ser recíproco, deixa de ser funcional aos pouquinhos. A questão é que muitos ignoram sinais porque acreditam que não são importantes, como por exemplo, né? Eu percebo muito isso. Quando o diálogo ele passa a ser apenas existir ali com uma função logística para resolver as coisas, né? Para resolver, olha, quem vai pegar o nosso filho na escola, como é que está a questão das contas, quando deixa de existir aí uma troca emocional, um olho no olho, quando há a diminuição da intimidade. E quando eu falo intimidade, eu não estou me referindo apenas ao sexo, eu estou me referindo ao toque, ao contato, à presença, ao abraço, à mão, né, na pele, aquela proximidade física, né? Quando os dois estão ali na mesma casa, mas existe uma grande ilha emocional, né? Cada um ali no seu lugar, sem se comunicarem, sem falarem sobre o que estão sentindo, estão pensando. Quando estes dois sujeitos, eles deixam de olhar para o mesmo lugar, deixam de compartilhar coisas miúdas do dia a dia, né? O dia a dia, como é que foi? Como é que foi o trabalho hoje, amor? Né? Quando deixam de falar para o outro sobre os seus medos, os seus sonhos, quando deixam de partilhar metas,
Então, isso acaba criando uma grande distância entre os dois, né? Eles passam a conviver, mas eles não estão de fato ali juntos. Há uma barreira de comunicação, uma barreira ali que impossibilita o contato, né, emocional, o contato físico. E aí a gente percebe que esse relacionamento realmente ele chegou no lugar que precisa ser feito algo a respeito, né, para que ele permaneça ali saudável, para que ele volte a ser saudável, na verdade. Exato. E quando a gente diz volta a ser saudável, Silene, não significa automaticamente que exista uma volta. Não obrigatoriamente. Pelo contrário. Então, Sim. quando a gente fala disso, e isso eu falo porque eu atendo pessoas que já estão naquele momento da ruptura, seja de uma união estável, seja de um divórcio. Então, a gente sempre observa que elas têm essa necessidade de falar muito, de explicar. Não é um atendimento voltado somente para a área jurídica. Sim. E quando você fala de sinais, isso é muito importante, porque, de fato, a gente observa que essa ausência de comunicação ou essa comunicação que não é satisfatória, ela passa a ser somente da rotina da casa, né? Como você disse, sobre o filho, sobre a casa, sobre as questões, né, familiares, e o casal às vezes até evita, né, quando ele tem determinada situação que eu já vi, principalmente a mulher, que ela tem esse receio de sair da relação, ela tem medo, ela tem dificuldade, por várias questões, ela evita até de falar, de fato, né? E aí ela só externa ali para o parceiro questões, vamos dizer assim, domésticas pontuais, mesmo, né? Para resolver algo ali da logística do casal. Exato. É isso mesmo que acontece. Então, eu acho que esses sinais, Cilélia, eu acho que a gente pode citar alguns, como às vezes uma frieza, né? Frieza em relação um ao outro, a questão até de... Isso vai variar muito como é que era a vida do casal. Sim. A questão da observação, de repente você tinha um parceiro que ele prestava muita atenção em você, até uma coisa simples, assim, cortei o cabelo, ele observava e de repente não observa mais, não está mais atento a hora que você chega, a hora que você sai. Eu acho que um carinho, por exemplo, existe aquele marido, o meu, por exemplo, ele é muito carinhoso, sempre que eu chego, que eu saio, ele, não falou comigo, não me deu um beijo, e de repente isso não existe mais. É normal que ocorram mudanças na relação, né? Os dois, eles vão mudando a forma de pensar, de sentir, a paixão, ela tem uma fase, então há mudanças, né, no comportamento após a fase da paixão, mas a gente percebe que quando não há uma conexão entre os dois, quando há uma diminuição ali do contato físico e desta proximidade emocional, realmente foi criada aí uma grande barreira, né, que impossibilita que esses parceiros se olhem e permaneçam aí, né, tendo uma relação recíproca e saudável. Isso, Cilélia, você como terapeuta de casal também, você observa que os casais têm essa dificuldade de falar sobre o que lhes incomoda, de modo geral, não é? Sim. Por que você acha que acontece isso? Olha, por vários motivos, né? Primeiro, assim, a questão do medo de conflito. Então, muitas pessoas, elas viveram em famílias onde falar era falar sobre o que você sentia, né? Discordar era sinal de briga, né? Quando a pessoa ela falava sobre o que a incomodava, ela recebia ali de um dos cuidadores ou punição ou silêncio. E ela acaba crescendo com muito receio de receber o mesmo do parceiro, né? Então, muitas vezes não há essa comunicação do incômodo por medo mesmo de entrar em conflito. Uma outra questão, um outro ponto é a inibição emocional. Então, várias pessoas têm uma dificuldade enorme de acessar as próprias emoções e entender o que é que está por trás do seu sentir. Chega pessoas na clínica, né, que não conseguem identificar o que é que eu estou sentindo mesmo, isso é raiva, isso é medo, qual é mesmo a minha necessidade na relação. Então, se a pessoa não consegue entender o que é que ela precisa do outro, ela não consegue comunicar esse incômodo.
E por que isso acontece? Vem lá da infância também. São pessoas que possivelmente cresceram em famílias onde não teve ninguém, né? Nenhum dos cuidadores chegaram e perguntaram, bem, me diz, o que é que você está sentindo? Me fala, o que é que você está pensando? Então essa pessoa, ela não é familiar para ela falar sobre as suas emoções. Então, quando não é familiar, é difícil comunicar, né? De vez em quando eu tenho que fazer treinamento também de identificação de sentimentos, de necessidades, para que haja uma comunicação. Eu pergunto para os parceiros, bem, o que é que você de fato precisa do outro? Ele não sabe responder. Ele começa fazendo várias críticas. Tá, mas de fato, eu sei que você tem isso e isso que desagrada, mas na verdade, o que é que você espera do outro? E a gente... Qual é o verdadeiro incômodo? Porque muitas vezes eles chegam para mim dizendo o seguinte, olha, tá, eu estou incomodada com ele porque ele não me ajuda a lavar a louça, né? Eu deixo a louça ali, mas ele nunca ajuda. Na verdade, a questão não é a louça. A questão é que aquela mulher, ela não está recebendo a atenção do parceiro. E ela nunca recebeu, desde a infância. Ela não recebeu também a atenção dos cuidadores. Então, pequenos gatilhos para ela têm um peso enorme, né? Para uma outra pessoa que passou por um outro tipo de experiência na infância com seus cuidadores, é muito mais tranquilo não receber a atenção e ajuda em determinadas situações do dia a dia. Então, o primeiro passo é entender, de verdade, é a louça? Qual é a necessidade mesmo, né? O que é que eu preciso? Qual é a minha carência nesse momento? Para depois comunicar. E uma outra questão, né? Eu falei sobre medo de conflitos, falei sobre inibição emocional, é também algumas crenças, né? Crenças aprendidas, crenças do tipo, eu preciso aguentar. Eu preciso aguentar. Se eu falar isso para ele, ele vai me abandonar. Né? Pessoas que possivelmente também passaram por momentos ali de rejeição, de abandono, né, anterior. Ou também, uma outra frase muito frequente é, bem, se eu falar, se eu mostrar minha dor, isso vai sinalizar que eu sou fraca, que eu sou fraco. Né? Então também tem algumas crenças que dificultam essa comunicação do incômodo, né, para o parceiro. Silele, a gente vê que, assim, um percentual muito alto de conflitos, inclusive quando a gente estuda a comunicação não violenta, Sim. As técnicas que entre elas está você realmente expor a sua real necessidade, seja em qualquer relacionamento, seja até ali na educação parental. Muitas vezes você reclama com seu filho, reclama e não diz o que é que de fato você quer. Então a gente vê que muitos conflitos eles surgem pela ausência dessa expressão da necessidade, né? Como você diz. Exatamente. Então, muitas vezes os parceiros, eles não querem dizer o óbvio, como a gente fala. E são tantas questões que permeiam a sua fala, como essa questão da necessidade, como uma questão até intergeracional. Eu falo isso porque eu cresci com meus pais e meus pais são de outra geração. Sim. E a minha mãe, ela não tinha esse hábito de, como você disse, de discutir, né? Ela tem aquela questão de homem provedor, aquela hierarquia. E ainda existe muito isso também em muitos lares, que a mulher não quer falar, a mulher se sente acuada, ela se sente até que está desafiando o marido. E a gente vê, inclusive, mães atualmente, elas aconselham a filha assim, minha filha, não fale, olha, é o seu marido, é o pai dos seus filhos, não é? Às vezes até uma mulher que sofre violência psicológica, violência física, ela insiste em dizer para a filha, permaneça casado, isso é normal. E aí a gente precisa quebrar esses padrões, quebrar esses tabus, não é isso, Silele? Porque é perigosíssimo. Muito, isso que você falou realmente é muito frequente. Então eu atendo várias mulheres que passam por situações de violência e que permanecem na relação por vários motivos, dentre eles essa crença de que precisa tolerar, aguentar. Né? É uma crença que foi repassada, né? Lá pela mãe, pelos cuidadores, de que, bem, ruim com ele, pior sem ele. Então, aguente firme, né? Pense nos seus filhos, pense em várias outras questões. Aí, quando a gente fala em pensar nos filhos, é uma pergunta a ser feita, bem, para o filho, realmente é melhor
estar com uma mãe, uma pai e presenciar violência contínua realmente é melhor para os filhos? Penso eu que não. E observando casais, crianças e adolescentes, a gente consegue perceber isso, né? Que as crianças, elas conseguem se adaptar. Os pais vão continuar sendo pais, né? O sofrimento é maior quando ela convive num ambiente onde há violência de todos os tipos, porque a gente pensa que ela não entende, mas ela entende. E isso acaba deixando marcas nessa criança, que vira um adulto, né? E transfere o que ele aprendeu sobre amor ali com os seus pais para o seu parceiro amoroso. Cresce acreditando que, tudo bem sofrer violência, tudo bem eu me autossacrificar pelo outro, né? Então essa não é uma boa mensagem a ser repassada para os filhos. Silele, a gente falou aqui sobre padrões, né? A gente ouve muito essa fala de repetir padrões, né? E de fato, padrões da infância realmente influenciam o jeito de amar? Totalmente, né? Aquilo que eu vivi na minha infância acaba refletindo na minha linguagem do amor, né? Como eu entendo o que é o amor e como eu vivencio o amor. As pessoas, elas costumam ter um padrão de escolha amorosa, né? Nós buscamos aquilo que é familiar, de forma inconsciente. Então, aquela pessoa que viveu num lar, e os pais, eles eram desatentos, eles eram distantes, eles não eram muito afetuosos, eles não abraçavam, ela tem uma tendência a se sentir mais atraída por parceiros distantes, frios, né? Isso de forma inconsciente. Aquela pessoa que vivenciou um ambiente onde foi muito criticada, ela cresce, né, buscando a aprovação do outro, ou acreditando que ela não consegue fazer ou viver sem um outro ali presente, né? E também acaba permitindo que qualquer um se aproxime, porque ela cresce acreditando que tem algo de errado com ela. Então, quando não há um amor próprio, isso acaba possibilitando que pessoas que não te preenchem e que não tenham com você um relacionamento recíproco se aproximem, né? O amor próprio, ele age como uma barreira de proteção, deixando que as pessoas que somem na sua vida, elas se aproximem de você. E quando isso não está ali presente, há uma possibilidade maior de vivenciar relacionamentos abusivos, né? E ao contrário disso, quando você vive ali numa família onde há atenção, amor, afeto, você olha e entende que o amor é seguro, que você pode se aproximar e que só vale a pena permanecer ao lado de alguém que te dê atenção, que te dê afeto, que realmente tenha com você um relacionamento recíproco. Silele, então a máxima de que realmente a gente oferece aquilo que a gente teve, ela é muito válida no relacionamento. Totalmente. Não é? Totalmente válida. Porque a gente vê como é real. Aquelas pessoas que realmente cresceram em um ambiente, inclusive quando se estuda até psicologia forense, né? Até no caso do serial killer, daquelas pessoas que matam, daquelas pessoas que realmente praticam violência, que você vai analisar, como a gente já viu até em filmes, mas que é real, é verdade. Quando vai se analisar o passado, aquela pessoa, ela cresceu num ambiente violento, não que se justifique, mas é a realidade daquela pessoa. Então, ele naturaliza que aquilo ali, ele consegue tudo daquela forma, né? E não sabe amar, não sabe dar carinho, e isso eu estou dizendo uma situação extrema. Mas uma situação mais, vamos dizer ali, aceitável, de pelo menos uma pessoa mais fria, mais distante. Ela não teve realmente amor, carinho, afeto dos pais, principalmente daquela núcleo familiar, não é isso? Mas é importante a gente... Sim, acaba a pessoa que é aprendido, né? Se eu não recebia abraço quando eu era criança, eu tenho uma dificuldade maior de ter um contato físico, de abraçar. A gente aprende, né? É estranho, não é familiar abraçar, tocar, né? Então a gente vai aprendendo a como lidar com determinadas situações e também a vivenciar o amor.